Vídeo 28. Lindinhas do Netflix e a pedofilia islâmica. A pedofilia islâmica está no Alcorão e faz parte das tradições de Maomé. Você certamente está a par da recente polêmica sobre um filme da Netflix chamado Lindinhas, tradução do título em inglês Cuties, que se diz condenar a pedofilia, mas que é proibido para menores de 18 anos, ou seja, apenas pedófilos adultos podem assisti-lo. O filme versa sobre meninas de 11 anos que se apresentam de modo sexualizado, tocando suas partes e dançando o estilo discoteca da Prado Júnior. Para quem não sabe, a Prado Júnior é uma avenida no Rio de Janeiro, famosa por sua vida noturna e casas de strip, de sex strip, no final do século passado. Quem assistiu o filme diz que ele é muito pior do que se pensava. Em geral, o filme foi condenado por pedofilia, mas condenar pedofilia varia de acordo com quem a pratica ou a promove. Neste caso, muitas das pessoas, grupos ou entidades que condenam o filme Lindinhas se recusariam a condenar Maomé ou o islamismo no tocante à pedofilia, apesar de Maomé ter sido um pedófilo e o islamismo promover a pedofilia. É mais provável que estas pessoas, grupos ou entidades, se recusem a condenar Maomé ou o islamismo e acusem os outros de serem islamofóbicos por denunciarem o abuso sexual de meninas pequenas promovido pelo islamismo. Vejamos o que diz a mais importante coleção canônica de hadices, os dizeres e feitos do profeta islâmico Maomé, para tirar a prova dos 9. Existem muitos hadices que tratam disso, mas vamos pegar Sahih al-Bukhari, Hadice 5133, para simplificar. Capítulo 39. Dar os filhos pequenos em casamento é permitido. Repararam o título do capítulo? Dar os filhos pequenos, não adultos, é permitido. Por quê? Em virtude da afirmação de Alá, abre aspas, e para aquelas que não têm escoamento mensal, ou seja, ainda são imaturas, fecha aspas. Essa citação é do Alcorão, capítulo 65, versículo 4. Por que é permitido casar sua própria filha ainda pequena? Porque o Alcorão diz ser permitido o casamento de uma menina que ainda não tenha menstruado. E a ida, repare que ida é o período que o marido deve esperar para divorciar a sua esposa se ele tiver tido relação sexual com ela. Então vamos lá. E a ida para a menina antes da puberdade é de 3 meses. Antes da puberdade. Então o período que o marido deve esperar por ter tido relação sexual com ela, com a menina antes da puberdade, é de 3 meses. Antes da puberdade. Antes da puberdade. Então, o Alcorão está definindo regras para o divórcio de meninas que ainda nem chegaram à idade de menstruação, as meninas pré-púberes. E para provar que se casar e ter relações sexuais com meninas que ainda não alcançaram a idade de menstruação, Al-Bukhari apresenta este hadice que trata de uma ação do profeta islâmico Maomé. Hadice 5133, narrou Aisha que o profeta escreveu o contrato de casamento com ela quando ela tinha 6 anos de idade e ele consumou o seu casamento quando ela tinha 9 anos. Então ela permaneceu com ele por 9 anos, ou seja, até a sua morte. Maomé tinha 52 anos quando ele consumou o casamento com Aisha, ou seja, um homem de 52 anos de idade teve relações sexuais com a menina de 9 anos de idade. Alá, na surata 33:21 do Alcorão, diz que Maomé é o mais perfeito modelo de conduta para os homens, mas Maomé teve relações sexuais com a menina pré-púbere. Como reconciliar isso? Maomé sexualizou garotinhas? Sim. O Alcorão sexualiza garotinhas? Sim. É errado sexualizar garotinhas? É errado condenar o islamismo por sexualizar garotinhas? Sim ou não? Ou será que condenar o islamismo por sexualizar garotinhas é ser islamofóbico? Garotinhas, inclusive muitas que ainda nem menstruaram, são dadas em casamento ao redor do mundo muçulmano e vão continuar sendo dadas pois está no Alcorão e segue o exemplo do profeta islâmico Maomé. E não adianta falar em reformar o Islã, pois uma reforma islâmica, ou seja, um retorno às origens, vai conduzir ao mesmo lugar. Muitos daqueles que não são muçulmanos tendem a se calar quanto a isso para não serem chamados de islamofóbicos.
E muitos dentre os muçulmanos fazem uma verdadeira distorção mental para justificar isso, por exemplo, afirmando que Maomé, o homem perfeito e o selo dos profetas, estava apenas seguindo as normas da Arábia do século VII, ou que as garotinhas do deserto naquela época se desenvolviam mais rápido, ou que Aisha tinha 18 anos quando Maomé a possuiu, ou que isso é a vontade de Alá e Alá sabe tudo. Mas isso não muda nada, pois volta-se sempre no Alcorão, capítulo 65, versículo 4, que permite sexo com garotinhas que ainda não menstruaram. Vejamos a opinião de um sheik árabe e de um sheik americano. يعني كلام صحيح البخاري كلام الفتح كلام الحافظ في الفتح كل ده بيقول انه الاتفاق على انه الكلام هنا على الصغيرة التي لم تبلغ الحيض بعد يجوز تزويجها وإن لم يحدث وفاق تطليقها والشرع قال هذا فعدتها كذا. مين اللي قال الكلام ده زي ما بقول لحضرتك كده ولا لم يحضر؟ الصغيرة يعني الصغيرة اللي هي لم تبلغ الحيض يجوز. نعم الكلام تزويجها. طبعا الكلام ليس كلامي انما الكلام على ايه؟ يعني تبقى مثلا كم سنة يعني 10 سنين 9 سنين 8 سنين لم يتحدث سنة. الحقيقة لم يتحدث سن للزواج. لا الشريعة الإسلامية كلها هات لي حد يقول لي اتحدث سن بيوم بسنة ب10 ب15 ب20. انت على كده بقى انت ممكن وهي لسه طفلة بقى شهر او شهرين بقى ان شاء الله حتى يوم. And all Muslims, don't apologize for the truth and don't distort the truth. There are Muslims that try to deny this. Oh, he didn't marry Aisha as a young girl. Ya akhi, look, that's not the way forward. We don't lie for the sake of our religion. Astaghfirullah. We have the truth. We're not going to cover up the truth if people find it embarrassing. This is the reality. Deal with it. E a questão não é apenas o problema físico ou mental que a garotinha sofre ao sentir o peso penetrante de um adulto com idade de ser seu pai ou seu avô sobre ela, mas também a dificuldade quase intransponível dela ter uma educação. Veja o que diz este clérigo paquistanês. और दूसरी बात अल्लाह से हम पूछते हैं कि अल्लाह हम अगर इतनी बेटियां हो जाएंगी तो अल्लाह इनका खर्चा कौन उठाएगा, हम इनको इतनी तालीम देंगे, फायदा कौन उठाएगा, ससुराल। तो अल्लाह कहते हैं कि तुम्हारे जिम्मे इसकी तालीम नहीं है, इसकी तालीम इस पे खर्च वो करेगा जिसने इसको बीवी बना के लेके जाना है। इसी वजह से अल्लाह ने नाबालिग बच्ची की भी शादी की इजाजत दे दी है। बेटी तुम्हारे पैदा हुई है, अमानत किसी और की है, तो ये अमानत बचपन में भी किसी के हवाले की जा सकती है। तभी इस्लाम में नाबालिग बच्ची की शादी भी बिल्कुल जायज है। बहुत मुश्किल है समझाना मेरे भाई। A propósito, o filme Lindinhas foi dirigido por uma feminista muçulmana. Não é de se admirar o resultado. Na descrição deste vídeo, eu listo o link para alguns artigos que tratam da pedofilia, algo religiosamente sancionado no islamismo. Curta a nossa página, dê um gostei no vídeo, porém mais importante, compartilhe. É super importante que mais e mais pessoas aprendam sobre este senhor da guerra, Maomé, e seu alter ego Alá, e o aspecto político do islamismo, consolidado na lei islâmica Sharia, de modo a se criar consciência e evitar problemas futuros. E visite o blog, ele vem sendo construído para servir como uma fonte de consulta em português sobre o islamismo político. Não queremos Sharia no Brasil.